Em Florença, Itália, na igreja de Santa Croce, é possível encontrar um portão em que aparecem os anéis de Borromeu. Alguns historiadores acreditavam que os círculos representavam as três artes, a escultura, pintura e arquitetura, pois elas eram tão próximas quanto inseparáveis. Qual dos esboços a seguir representa os anéis de Borromeu? Vamos identificar esse aqui como sendo o primeiro anel e vamos separar só os anéis que passam por cima dos outros. São três anéis, né? Três anéis cada esboço. Então, esse aqui passa por cima e este passa por cima. Os outros dois pontos que tocam os outros anéis passam por baixo. Então, vou marcar só os que passam por cima. Vamos identificar esse aqui como o segundo anel. Vamos marcar, ele passa por cima nesse ponto. Seguindo aqui, ele passa por baixo, aqui ele passa por cima. Depois passa por baixo. E vamos identificar este aqui como sendo o terceiro anel. E separar o que ele passa por cima. Do primeiro anel, do segundo anel ele passa por cima nesse ponto. E passa por cima desse ponto. Certo? Agora vamos olhar nossos esboços. No item A, o primeiro anel passa por cima nesse ponto e passa por cima nesse ponto. O primeiro anel ele passa por cima nesse ponto e nesse ponto, então tá certo. Tem que verificar em outros pontos. O item B passa por cima nesse ponto nesse ponto. Deixa eu fazer uma... tá certo, passa por cima nesse ponto e nesse ponto. E nesse ponto. E não é verdade, ó. O primeiro anel, ele passa só em dois pontos por cima. Aqui já desconsidera. O item C, o primeiro anel passa por cima nenhum ponto, ó. Não passa aqui, não passa aqui, não passa aqui, não passa aqui. Então, também é falso. O item D, o primeiro anel passa por cima nesse ponto, nesses dois pontos. Então, o número de pontos está certo, mas a ordem está errada. Então, tem D falso. O item E passa por cima nesse ponto e nesse ponto. Então, é verdade. Então, o item A e o E nós estamos verificando. Vou pegar o segundo anel. O segundo anel, ele passa no item A, ele passa por cima nesse ponto e nesse ponto. Ele passa em três pontos. Que tá só em dois pontos. Esse ponto tá certo, mas esse tá errado, olha. Então, tá descartado o item A, só pode ser o item E. Só para confirmar, o segundo anel passa por cima nesse ponto e nesse ponto. Nesse ponto e neste ponto. Então tá verdadeiro. E o item, o terceiro anel, esse anel passa por cima neste ponto e neste ponto. Neste ponto, nesse ponto. Alternativa correta, item E. É isso.